Vocês sabem que a fé é um ato de coragem. Fé é confiança. Confiança em Deus, em Jesus, Ele ajuda. Mas como é que eu sei? Experimenta, é um ato de coragem, né? E vocês sabem que quem usa a fé nos processos de recuperação tem os mais altos índices de cura, de recuperação. A droga, um dos problemas é a reincidência. O cara para e começa de novo, para e começa de novo. Quem tem a fé e põe a fé em Cristo, ele tem um índice de recuperação mais alto que os outros. Isso é estatística. Uma médica da Universidade de São Paulo fez uma pesquisa, né, como médica, e ela nem é cristã. Ela tabulou todos os números da pesquisa dela e mostrou isso. A fé é um ato de coragem e ajuda na recuperação. Ou seja, se vocês levam uma pessoa pela palavra de Deus, a fé em Cristo, ele tem mais chance de ser recuperado se ele tem o problema da droga. Ele não é um pecador que não recebe perdão. Ele pode ser perdoado e Deus quer que... Jesus morreu por ele também. Mas a gente precisa ajudá-lo para ele ter essa recuperação. Um outro ponto, a pessoa que é drogada, ela tem um papel na sua recuperação. Às vezes o cara diz, eu bebo muito por causa da minha família, lá é tudo ruim, ou eu uso droga por causa a minha professora fez isso, ou o cara fez isso para mim, agora eu sou viciado. Conversa fiada. Cada um de nós é responsável pelo que faz. Se eu passo errado às vezes na vida, não adianta eu pôr a culpa nos outros. Eu também tenho um papel na minha recuperação. É muito importante eu assumir o meu papel, especialmente quem é drogado, dizer, você também. Eu tenho um amigo que hoje tem uma casa de recuperação em São Paulo, ele me contou a experiência dele. Ele disse que quando ele era moço, ele trabalhava em casa e tal, família dele, aí ele saiu de casa, começou a entrar no mundo das drogas. Ele disse que ele tentou se matar e não conseguiu se matar. Ele disse que aí tiraram ele da sarjeta, que ele estava, que não tinha mais jeito, nem para matar ele, a si próprio ele servia. Aí levaram ele para uma casa de recuperação. Eles, a metodologia, e ele hoje estudou isso, científica deles era nula, eles não sabiam nada. Mas eles faziam oração, eles gritavam no meu ouvido que Jesus gosta de mim, e faziam escutar as pregações deles. Eles, mas no fundo, aquilo era o que eu precisava. Aquilo me fez bem, e eu precisei. Eu sei que não é só isso cientificamente, mas eu precisava passar por isso. E aí hoje ele está ajudando outros a se recuperar. Como é importante, então, assumir o seu papel na recuperação. Uma outra coisa difícil é quando você para a droga. Parei, e agora? O que eu faço? Lá? É interessante, na Bíblia tem uma palavra de Jesus que diz que o cara estava dominado pelos demônios, aí a casa ficou vazia, né, e não botou nada no lugar, e aí depois vieram outros demônios piores que os primeiros e acabaram com o sujeito. Então, quando o sujeito para de usar drogas, é um período muito complicado. Ele tem que procurar encher a vida dele de coisas boas, né? De novos hábitos e assim por diante. Um outro ponto é a recuperação se dá de mãos dadas. É muito difícil, não é impossível, mas é muito difícil alguém sair sozinho desse buraco. Então, de mãos dadas significa que precisa de ajuda. A igreja é um dos melhores lugares para isso. Nós, como irmãos da fé, procurarmos ajudar essas pessoas. Dá um abraço, puxa o cara, se ele cai, puxa de novo. Trata como se fosse o seu filho, como alguém que você gosta, como alguém por quem Jesus também morreu. Tentar recuperar sempre, ajudar essas pessoas. Aprender para cuidar. Essa palestra, por exemplo, visa dar uma introdução a esse tema, para que as pessoas aprendam um pouquinho como lidar com isso. Às vezes a gente não sabe lidar. Eu mesmo, lá quando eu não sabia, achava, esse cara não tem jeito, a culpa é dele, manda embora, eu não quero mexer com isso. Mas aprendendo a lidar, você tem melhores condições de lidar com a situação. Uma outra coisa é a reinserção social, dá uma segunda chance,
Quando uma pessoa é viciada em drogas, é muito difícil ele depois arrumar emprego, ele começar a cuidar da própria vida. Eu conheci um ministério que trabalha com recuperação de... Eu sempre erro o nome, mas eu acho que é drag queen, aqueles LGBT bem exagerado, né? Que injeta silicone, né? Faz as bochechas crescer, bota seio artificial e tal. Aí um cara desses ouve o evangelho e se arrepende. Aquele silicone sai sozinho. Aquela bochecha que ele encheu de silicone vai sair, ele fica com aquela cara meio esquisita, até que ele consegue ajeitar aquilo tudo, leva um bom tempo. E aí ele vem na igreja, ele senta ali no meio dos irmãos. Os irmãos dá uma olhada no cara, mas o que esse cara está fazendo aqui? E essa é a dificuldade também quando um cara que era viciado em drogas, ele quer se recuperar. Pouca gente dá chance, então a gente deve procurar dar chance, dar oportunidade, dar apoio para poder recuperar. E um dia de cada vez. Vive a vida um dia de cada vez. Sabem de onde é que eu tirei essa palavra? Todos os métodos de recuperação falam de recuperação um dia de cada vez. Mas sabe de onde eu tirei esse um dia de cada vez? Da oração do Pai Nosso. No Pai Nosso, vocês sabem, lá no meio da oração do Pai Nosso diz assim: o pão nosso da semana nos dá hoje, é isso? Por que a gente não pede logo para o mês inteiro, para o ano? Por que Deus quer que a gente viva um dia de cada vez? Estão notando? A gente depende de todo... E a gente não se dá de conta, né? O salário a gente pega todo dia, a não ser que é diarista, né? O cara, senão é 2 vezes por mês, 1 vez por mês. Quem é agricultor é só na safra, né? Que ele vê a cor do dinheiro. No entanto, o pão nosso é de cada dia. Então, uma das melhores coisas para uma pessoa que tem dependência química é dizer, fica hoje sem usar nada. Amanhã você fica só amanhã sem usar nada. Se ele consegue cada dia ficar sem usar droga, ele vive a vida inteira sem usar droga. Agora, se ele diz, nunca mais você vai usar isso, aí ele parece que aquilo é grande demais. Um dia de cada vez, um dia de cada vez. É um conselho bíblico. A relação da família na dependência química tem mitos e verdade. O valor da família, eu não preciso falar aqui, é importantíssimo. Mas o outro lado da moeda é que muitas vezes a família não quer o drogado na sua casa. Teve um senhor que tem uma casa de recuperação no interior de São Paulo, e ele já trabalha há muito tempo nisso. Ele contou uma história, ele disse, olha, há 30 anos atrás, quando a família tinha alguém com problema de droga, eles traziam lá na casa de recuperação e entregavam o cara, ele era internado, ele passava por todo o processo de recuperação, e depois de 1 mês, 2 meses, ele era mandado de volta, a família vinha buscar. Eles, hoje em dia, o que mais acontece é que a família traz o cara e a família desaparece, até se muda. Fica com essa tralha para vocês, eu não quero mais nem saber. Quer dizer, tem disso também. Muita família não quer tratar do problema. Então, tem mitos e verdades. Uma boa família sempre é um bom remédio para uma pessoa que tem problema na dependência química. Ajuda muito a família. Então, aí está a gente ter uma boa família e formar uma boa família. Vamos adiante? Um dia, 1 ano e a vida inteira de cada vez. Se a gente começar um dia, 1 ano e a vida inteira de cada vez. E a sugestão que a gente faz no livro é que a gente pegue bons hábitos. Sabe qual é um bom hábito que a gente pode pegar? É ler um trechinho da Bíblia cada dia. Eu vou mostrar do aspecto do hábito, como ler a Bíblia é importante. Hábito, por exemplo, é escovar os dentes. Eu lembro, quando eu era criança, naquele tempo, escova de dentes não era todo mundo que tinha, né? Ainda mais pobre, não tinha todo... aquela escova de dente já estava quase os fios virando para o outro lado e a gente ainda era a mesma escova. E
Eu lembro quando a minha mãe começou a querer ensinar a gente a escovar o dente, quando ela tomou essa noção, eu achava pasta de dente um negócio horroroso de ruim, né? Eu botava aquilo, eu tinha que me segurar para não botar os bofes para fora. E até hoje, eu escovo os dentes 3 vezes por dia, tudo certinho, não tem problema, mas eu não gosto de escovar o dente, porque eu não peguei o hábito corretamente quando era a idade de pegar. Eu até hoje faço, vai no automático e tal, mas o hábito é uma coisa que você faz melhor se você faz gostoso. Agora, lê a Bíblia. Olha o que precisa para ler a Bíblia. Você consegue ler a Bíblia, por exemplo, se não tem uma luz mais ou menos boa? Consegue? Não. Um dos problemas que a gente tem, por exemplo, nós distribuímos muita Bíblia em presídio e oriento o preso a ler a Bíblia. Um dos problemas é que a maioria dos presídios não tem luz elétrica boa. Então tem umas lâmpadas lá, mas aquilo é uma penumbra. O cara não consegue ler naquela penumbra a Bíblia. Então tem que ter um lugar, quase sempre é de dia no pátio que ele pode ler a Bíblia, porque ali é a luz do sol. Você precisa de luz para ler a Bíblia. Outra coisa, você precisa um pouquinho de privacidade. Se tem um cara do lado, te cutucando e perguntando e falando contigo, você não consegue ler, não é verdade? Você tem que estar lá, até no ônibus, no trem, no metrô e essas coisas tudo, dá para ler, porque a gente se fecha num casulo e fica lendo se quiser. Mas é complicado, você precisa de algum sossego para ler sozinho ou até em grupo. Tem que desligar a televisão, pelo menos baixar o volume, né? E isso às vezes é um exercício tão difícil, né? Então, todas essas coisas, para pegar o hábito da leitura é complicado. Mas comece a pegar. Quando você começa a pegar o hábito, tem um horário, tanto faz horário, de manhã, de noite, de meio-dia, depois da janta, tem um horário que é sagrado para aquilo. Se vocês começam a pegar esse hábito, vai bem. E o hábito bota a vida em dia. O hábito bota a vida em dia.